aí, muito bom dia! Como é que vocês estão? Primeira mensagem deste ano de 2025, um feliz e bendito 2025, cheio de descanso, de graça, da presença e da intimidade de Deus com você. Hoje eu vou falar algo que vai transformar a tua história. Eu tenho certeza disso. Há mais de 4 anos pregando e pensando, 3 anos estudando sobre graça, vou falar algo hoje que mudou o meu entendimento sobre graça e que eu tenho certeza que você ainda não ouviu falar sobre e que vai trazer uma luz, um entendimento, principalmente sobre o Evangelho, sobre Cristo, mas principalmente sobre quem você é. Eu acredito que a mensagem de hoje ela merece a nossa atenção, ela merece a nossa concentração. Então, se você está fazendo alguma coisa e vai ouvir essa mensagem, faça isso, mas depois ouça de novo e pare para assistir e se concentrar somente nas frases, nas palavras, nos exemplos que eu vou trazer para você. Se você já está parado, concentrado, você vai captar essa mensagem. Eu recomendo que você assista outras vezes, compartilha com outras pessoas, seja um agente de transformação, de espalhar a verdadeira mensagem do Evangelho, a graça de Jesus Cristo, porque a graça não é uma doutrina, a graça não é um estudo, ela é a própria pessoa de Jesus. Está em João capítulo 1, versículo 17, a graça veio, Jesus veio. Então, de qualquer maneira, essa mensagem de hoje merece a nossa atenção, merece a nossa concentração. Vamos lá então? Eu quero introduzir te trazendo alguns entendimentos. É muito importante para você entender o Evangelho, para você se relacionar com Deus, para você entender Cristo e principalmente quem você é muito importante, é vital você entender tudo o que Deus já fez. É muito importante eu ter a real compreensão de tudo que já foi feito por Cristo. Por quê? O que é a religião? Leandro, o que é a religião? A religião é o homem tentando se tornar e fazer aquilo que Deus já fez. É o homem tentando ser, fazer, se tornar tudo aquilo que já foi feito. Isso é religião. É quando eu ainda estou tentando fazer, é quando alguém te manda, quando alguém orienta, determina, manda você se tornar ou fazer algo que já foi feito. Isso é religião. Já foi feito. E eu estou tentando ainda fazer ou me tornar ou me posicionar naquilo que já foi feito e conquistado por Cristo na cruz. Isso é religião. Agora, o que é a graça? A graça não é só sobre você receber o que você não merece, porque também é isso. As pessoas falam, a graça é um favor imerecido, eu não mereço. Então, graça não é somente sobre receber o que eu não mereci. O fato é, alguém mereceu, só não fui eu. Alguém mereceu, só não fui eu. Então, graça não é somente receber o imerecido. Tipo, eu não mereço e está tudo certo. Sim, eu não mereço, mas alguém mereceu. Jesus. Tudo bem, não fui eu que mereci. Assim como também ele não mereceu na cruz carregar tudo o que nós tínhamos de deformações, carregar todo o pecado. Ele não mereceu. Nós merecíamos, mas ele que recebeu. E ele mereceu toda a bênção, tudo de Deus. Só que ele não ficou com ele colocou sobre nós.
Isso é a graça. Então, sabe aquele filme A Paixão de Cristo? E quando você vê ali os momentos que Jesus... Assista esse filme. Tem gente que não tem coragem, mas você deveria ter coragem de assistir esse filme. Tem gente que, eu não gosto, eu choro muito. Você deveria assistir esse filme. Porque isso vai mudar a tua vida do entendimento sobre Cristo, sobre você. Isso vai fazer você parar de murmurar, de reclamar, de criticar. Isso vai tirar as dúvidas de se você é amado por Jesus ou não. Você deveria ver esse filme. Apesar de que eu já estudei e li que o que mostra ele sofrendo nesse filme não é nem talvez a metade ou um terço do que ele realmente sofreu. Agora, se você já assistiu esse filme e lembra o quanto ele foi dilacerado, o quanto que de carne dele foi rasgada, e os estudos mostram que até parte dos seus órgãos internos ficou aberto, exposto. Isso é o que Jesus fez. E olha aqui para mim, você acha que você não merece ser curado? Você não merece, mas Jesus merece ser curado. Você acha que você não merece prosperar? Você pode não merecer, mas Jesus merece. Porque às vezes eu penso, talvez eu não mereço ser curado. Jesus merece que você seja curado no seu corpo. Você está entendendo isso? Por quê? Graça não é só sobre receber o que eu não mereço. Alguém mereceu. Ele merece ser curado. E por isso você tem que ser curado. Você merece ser curado, próspero, feliz. Então, se você não entender a graça, presta bem atenção nisso. A Bíblia, ela é dividida entre lei e graça, antiga e nova aliança. É simples assim. Velho e Novo Testamento. E se eu não entendo a graça, e eu não estou aqui anulando o Antigo Testamento não, aliás, eu vou pregar sobre o Antigo Testamento hoje, só que eu vou te mostrar como ler o Antigo Testamento hoje, passando pelo filtro de Cristo e da cruz, você vai ver que muda tudo. Agora, eu te pergunto, você está vivendo na velha ou na nova aliança? Ei, amigo, nós já estamos numa nova aliança. Você ainda está na lista de endereço, lembra aquela lista azul de endereço, aquele mapa que você parava o carro, abria a lista, aí via a rua, aí pegava a letra com o número para ver onde... Uma loucura. Ei, nós já estamos no Waze. Nós já estamos no Google Maps. Só que você ainda está com a cabeça lá na lei, na antiga aliança, na lista de endereço. Você está usando LP. Sabe aquele LP preto? Ou CD, você está comprando vitrola, toca CD, e nós já estamos aí no Spotify, nas playlists. Você tá ainda na antiga. Mas a vontade de Deus, o motivo dele ter ido para a cruz é para te colocar numa nova aliança. E hoje eu te pergunto, onde você tem vivido? Você está com o pé na antiga e na nova? Você ferrou com tudo. Porque é mistura, e isso é a mornidão. Muitos problemas, o problema de muitos lugares não é que não fala de graça, é que não é graça somente. Porque graça somente parece pouco. E aí, como eu não entendo tudo que Jesus já fez, eu começo a reproduzir as mesmas obras que já estão feitas. E isso gera religião. Eu quero ler com você, e eu vou começar agora a ministração, Provérbios 18, 21. Presta atenção nas palavras e nas sequências. Salomão, no Antigo Testamento, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Ele não fala a vida e a morte, ele fala primeiro a morte. A morte e a vida estão no poder da língua. E logo no versículo seguinte, parece que não tem nada a ver, mas eu vou te mostrar que tem tudo a ver. Ele diz: o que acha uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Parece que não tem nada a ver, né? Ele começa dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua.
e o que bem a utiliza, então você tem que utilizar, eu já vou te explicar isso hoje, vai comer do seu fruto. Esse é o versículo 21. Mas no 22, parece que ele mudou de assunto. Ele vai falar de esposa. E o que acha uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. O que é muito importante? O que é, na verdade, é a única maneira e é vital? Eu preciso pegar o que eu leio no Antigo Testamento e passar por aquilo que Jesus fez. Passar por Cristo. Passar pela cruz. Porque se você ler esse versículo aqui sem passar pela obra consumada de Cristo, você vai ficar, toma cuidado. A morte e a vida estão no poder da língua. Vigia com o que você fala. Você está gerando morte. E esse tipo de mensagem não vai te trazer edificação, vai te trazer medo. Não obstante, eu acredito que é importante você falar palavras boas. Só que não é sobre isso somente que está dizendo aqui. Aliás, a essência, passando por Cristo e pela cruz, você vai entender hoje que não é sobre isso que está falando aqui. Porque sem passar por Cristo, sem passar pela revelação da nova aliança, isso aqui vai ficar apenas te colocando um medo. Eu estou falando coisa ruim, eu estou vivendo morte. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Agora, qual é a revelação? Presta atenção. Ele começa dizendo assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Ele primeiro fala de morte ou fala de vida? Ele fala de morte. Ele não fala a vida e a morte, ele fala a morte e a vida estão no poder da língua. Eu pergunto para você, a sua vida começou na vida ou na morte? Você começou nascendo, você não começou morrendo. Então esse versículo não é para você. E não é sobre você. É sobre você, mas após passar pelo filtro da cruz. Eu já preguei isso de uma outra maneira milhares ou dezenas de vezes na minha vida. Só que agora, hoje, eu tive um outro entendimento. Ele fala a morte e a vida. Então, eu não comecei na morte, eu nasci. Agora, do que ele está falando? Teve um que a vida dele verdadeira começou numa morte. Jesus começou a sua obra numa morte e terminou numa ressurreição. E depois ele ganhou uma noiva, uma esposa. A igreja. Entendeu isso? A morte e a vida. A obra de Cristo começa numa morte e depois vem uma vida, uma ressurreição. E nessa ressurreição, o que ele conquista? Uma noiva. Eu e você, a igreja. Por isso que aqui começa falando morte e vida, e depois já vai dizer o que acha uma esposa alcançou um bem do Senhor, e parece que não tem nada a ver. Agora, olha como o versículo ganha força, ganha uma outra compreensão quando você passa por Cristo, pela obra consumada da cruz. Porque senão, eu posso dizer, cuidado, a morte e a vida e a morte estão no poder da língua, vigia, vigia, mas não é sobre isso. Então hoje, eu vou falar com você dos pilares fundamentais da graça de Deus. O que são os pilares fundamentais? Quando você pega um grande prédio, imagina um prédio gigante, sei lá, aqueles edifícios imensos que tem em Nova York, altíssimos, eles têm pilares, colunas fundamentais. Se tirar, você pode mover outras colunas ao longo dos andares, mas se você mexer naquela coluna, aquele prédio cai. Às vezes são algumas colunas, se você tirar uma, aquele prédio cai. Ou ele vai desestruturar, ele vai romper, alguma coisa vai acontecer. E eu quero que você respire fundo agora, para que você e o Espírito de Deus traga em nome de Jesus esse entendimento para você, porque eu vou falar agora sobre os pilares fundamentais da graça. Dentro dessa introdução que eu trouxe e agora desse versículo, dessa revelação que eu li. Quais são os pilares fundamentais da graça? Eu comecei te dizendo hoje que há uma nova, que há uma antiga e que há uma nova aliança. E que às vezes eu estou preso na lista de endereço, mas Deus já está no Waze. Ou eu estou lá querendo comprar toca-vitrola e Deus já está no Spotify. A nova aliança mudou. E se você não entender isso, você vai ser um religioso. Você vai viver uma religião.
e não Cristo. Então, eu vou falar as coisas mais importantes que eu já falei de graça até hoje. Qual é o primeiro pilar fundamental, como de um grande prédio, um pilar da graça? É o falar. Falar. Diga comigo, falar. O que Salomão quis dizer nesse Provérbios 18, 21, passando pelo filtro da cruz? Que hoje a morte e a ressurreição de Cristo podem e devem ser liberadas pela nossa boca, porque nós somos a noiva. Nós somos a esposa. O que acha uma esposa alcançou bem. Nós somos a esposa de Cristo, a noiva. Então, o primeiro pilar da graça é falar. A ressurreição, a morte, que é o término de algumas coisas, podem ser liberados pela tua boca. Tudo que Jesus fez pode e deve ser liberado pela tua boca. Eu vou ler com você, presta muita atenção. Romanos, capítulo 10, versículo, vou começar pelo 4. Eu até gostaria que você abrisse comigo. Romanos 10, versículo 4. Ele vai dizer: porque o fim da lei é Cristo. A lei é a antiga aliança. É o LP, é a lista de endereço. O fim da lei é Cristo. Essa palavra fim no grego é telos, que quer dizer término, limite no qual algo deixa de existir. Terminou. Então, se você não entender a nova aliança, fatalmente, e o mundo evangélico contribui absurdamente para isso nas pregações que nós ouvimos hoje, você vai continuar vivendo na lei, confessando maldição dos teus tios, dos teus vós, dos seus sei lá o quê. Se você não entender o fim da lei, é Cristo. Então ele começa dizendo isso. Para a justiça de todo o que crê. Então veja, a graça é crer. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, na lei era, vamos começar a segmentar. O que era a lei? Era o praticar, o seu agir corretamente, fazer corretamente. E ele vai dizer isso no 5. O que praticar o certo, o que é justo diante da lei, viverá. Mas a justiça decorrente da fé, agora Paulo sai da antiga e ele vem para a nova aliança, ele vai falar de fé. Fé é graça, a graça é a fé. Porque Paulo fala que a graça é o ministério da fé, o ministério do Espírito. Então, quando ele fala que agora fé, ele está vindo já para a nova aliança. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Para por aqui. Ele vai dizer, a fé diz, a fé fala, a fé confessa, a fé declara. Então ele está dizendo, ele sai da antiga aliança dizendo, se você praticar a justiça da lei, antiga aliança, você vive por ela. Agora, a fé fala. Fala o quê? Vamos parar aqui, vamos para o versículo 8. Olha o que ele diz. Porém, que se diz, de novo, palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca confessar que Jesus é o Senhor e crer que ele foi morto, você será salvo. Se com a boca falar, confessar. Você já parou para pensar nisso? A antiga aliança era sobre fazer corretamente. A nova aliança, a graça, a fé, agora é falar.
falar, confessar, declarar. Você já parou para pensar que a maioria esmagadora dos milagres que Jesus fez foi falando? Ele falou com o vento, ele falou com as ondas, ele falou com legiões de demônios, retira-te dele e vá para a manada de porcos. Ele falou com mortos, ressuscita Lázaro, vem para fora. Jesus era a graça, ele é a nova aliança, ele é a graça. O que ele fazia? Ele falava. Ele falou, distribua os pães e peixes, ele não tocou em nada. Ele falou, enche as talhas de água e leva para o mestre-sala. E o vinho novo veio. Ele falou, toma o teu leito, levanta e anda. Ah, libera uma palavra, o Cafarnaum lá, o centurião falou, meu servo vai ser curado. Pode ir, ele está curado, ele falou. E a quilômetros, dezenas, centenas de distância, o servo do cara foi curado. Você já parou para pensar nisso? Você é intencional em falar sobre a sua vida? Você fala sobre o seu cabelo que está caindo? Você fala sobre o seu filho? Você fala sobre o seu casamento? Você fala? Você declara? Você confessa? A fé, a nova aliança, antiga e nova, agora é falar, queridos. Quando você fala, eu sou saudável, o que você está fazendo? Você está liberando tudo que ele já concluiu na cruz para te curar. Porque Deus não quer só a sua cura, cura é de uma doença. Ele te quer saudável. Quando você fala, eu sou próspero, você está liberando com a tua boca tudo aquilo que ele já cumpriu e conquistou, porque ele se fez pobre para que você fosse rico na cruz. Ele fez isso na cruz por nós. E quando você abre a tua boca para falar na nova aliança, quem trabalha para cumprir tua palavra? Você sabe quem, né? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Porque Deus falou em Gênesis 1 sobre a terra que era sem forma e vazia, e o Espírito pairava, Deus falava e o Espírito criava, e o Verbo que era Jesus estava ali. Só que a igreja, nós não temos sido intencionais em falar, em declarar. Nós somos intencionais e às vezes nem intencionais, porque já é automático, em amaldiçoar, em reclamar, em criticar, em julgar, em mentir, em murmurar ou em ficar quieto. Você já viu aquela experiência que o cara pega 3 arroz cozidos, põe num pote ele escreve amor, no outro ele escreve nada, escrito nada mesmo, e o outro ele põe ódio. No arroz, depois de um tempo que estava escrito ódio, está tudo preto e podre. No arroz que estava escrito nada, estava tipo nada, só um pouco amarelo, meio podre, meio bom. E no que estava escrito amor, ele estava praticamente intacto. Por que eu estou te dizendo isso? Porque não falar nada também é um posicionamento neutro. E você tem que ser intencional. Porque Jesus não ficou sem falar nada. Ele dizia, levanta e anda. Ele falou com a figueira, e você sabe o que aconteceu com a figueira quando ele falou? Ela secou. Não foi isso? Então atenção. Sabe quando você está no mar, tem uma placa vermelha? Atenção. Escuta bem o que eu vou te falar. Na antiga aliança, na lei, era no braço. Agora é falando. Antes, na antiga aliança, era no esforço, empurrando. Agora é declarando, confessando, agradecendo. Antes era suando na lei, se posicionando, conquiste o seu milagre, se posicione, venha para o altar, faça isso, faça aquilo, suando. Agora é adorando. Olha o que eu falei, antes era no braço, empurrando, esforçando, suando, agora é falando.
confessando e declarando, agradecendo e adorando. Falar, guarda isso, escreve isso. F, de falar, de declarar, de confessar. F, falar. Agradecer e adorar. É o FAA. Falar, agradecer e adorar. Tudo que na lei tinha que ser feito para milagres, para coisas acontecerem, agora é falando. É confessando. Está escrito aqui, a justiça da fé fala. Está aqui em Romanos 10. Agora, olha aqui para mim. Eu estou falando hoje de pilares fundamentais da graça. Se você não entender a graça, você vai continuar indo na Blockbuster para alugar filme, sendo que você já tem um stream de Netflix, de Amazon Prime, entre outros, de Apple TV, e você tá tudo bem. Na verdade não tá tudo bem, porque Jesus não sofreu o que ele sofreu para você continuar pagando preço por coisas e vivendo uma religião, porque ainda te mandam fazer e te mandam ser o que ele já fez e já conquistou. Agora eu vou falar a coisa mais importante de tudo que eu já falei até agora, que é o segundo pilar. Qual é o segundo pilar? Identidade. Esse é o segundo pilar da graça. Veja bem, você pode, presta por favor, agora presta muita atenção no que eu vou te falar. Você pode falar do jeito que eu expliquei aqui e nada acontecer e não mudar nada. Presta muita atenção. Você pode ativar 100% dessa revelação sobre o Provérbios 18. A morte e a ressurreição de Cristo podem ser liberadas com a minha boca porque eu sou a noiva. Se você não entender esse segundo pilar, tudo que eu falei até agora é em vão. É como se você comprasse o fuzil mais poderoso do mundo e você gastou $1 milhão nele. Só que essa arma não tem uma bala, não tem uma munição, ela não funciona. É como se você preparasse o melhor carro do planeta de corrida e você não tem uma gota de combustível, ele não funciona. Ah, mas pode ser elétrico, né? Então tá bom, tira a bateria, tira o combustível. Não funciona. E aqui, na minha opinião, pelo menos na minha humilde opinião, vem a parte mais importante de tudo que eu já entendi sobre graça até hoje. Não adianta você ativar o teu falar do jeito que eu expliquei agora, se você não ativar com consciência da sua nova identidade, de quem você é. É essa consciência de quem eu sou agora em Cristo, da minha identidade, e eu vou te falar sobre ela hoje. E eu vou falar coisas sobre a tua identidade que você vai querer ficar com raiva de mim, ou vai achar que eu estou viajando, que é heresia. Escute, vá na palavra, vá até o fim, não saia dessa mensagem e verifica se eu estou falando alguma coisa errada. Mas eu estou te dizendo agora no segundo pilar, que se você não entender a tua identidade, tudo que você ativar no falar, e olha que agora a nova aliança é sobre falar e crer corretamente, não é mais sobre fazer, não é mais sobre suar, mas não vai adiantar se você não entender quem você é. Então o segundo pilar fundamental, coluna fundamental da graça é a identidade. O que é essa identidade? Olha aqui, Jesus não levou somente, não retirou de nós somente todos os nossos pecados, mas ele assumiu também a nossa antiga identidade, doentia, cheia de deformações, de traumas de infância, de críticas, de deformações, de medos, de pequenez, de baixa autoestima. Jesus, ele não somente levou os teus pecados, mas ele assumiu a identidade que o pecado gerou de deformação em nós.
O nosso velho homem, carnal, depressivo, preocupado, ansioso, o que não quer dizer que você não possa sentir essas coisas, mas o principal motivo que eu sinto essas coisas é exatamente porque eu não assumo a minha verdadeira identidade. E aí, você pode aprender a confessar o que for. Você não ativa esse grande fuzil que é o falar. Então vamos aprofundar nisso. Na cruz, Jesus levou a nossa antiga identidade, o nosso eu, falso eu, o nosso ego. O ego foi crucificado na cruz. O eu falso, o falso self. A nossa identidade deformada. Ele carregou a voz na cabeça que assola a humanidade. Ele levou, ele se tornou tudo o que nós éramos. Para quê? Para que agora na nova aliança, que é onde nós estamos na graça, eu seja na minha identidade tudo o que ele e como ele é. Você sabe por que tem coisas travadas na nossa vida? Sabe por que eu falo e não libero poder? Por quê? Eu posso entender tudo que o Leandro falou até agora sobre o falar, desde o início dessa ministração, e não viver nada. Porque se você fala sem saber quem você é, suas palavras são palavras lançadas ao vento. Se você não se revestir de Cristo, dessa nova identidade, suas palavras são como gatilhos ativados no rifle mais caro do mundo sem nenhuma única munição. Não tem efeito. Não tem efeito. Então, a igreja, e muitos de nós, quando eu falo igreja, somos nós, tá? Eu e você. Nós focamos no falar. Você deveria focar primeiro em quem você é. Porque falar, mesmo no pilar da graça, eu entendi, Provérbios 18, o Leandro explicou, passei pela cruz e tal, e agora esse versículo tá. Não vai adiantar nada se você falar no seu velho eu, sem entender, e eu vou te explicar qual é essa nova identidade agora. Se prepara, se segura na cadeira. Isso não sou eu que vou falar, vou te mostrar que está na Bíblia. Então, ao invés de focar no falar, foque em quem você é. E quem você é? Imagem e semelhança. Você é idêntico. Sabe o que é idêntico? A palavra identidade é fazer dele o mesmo. Você é idêntico a Deus, você é idêntico a Cristo. Mas tem os pecados e tal. Ferre-se isso, Jesus já resolveu isso na cruz. Entenda, sai desse nível de erros e acertos. Entenda a sua identidade, que acabou, você resolveu tudo. Essa é a maior guerra. Se eu fosse o capeta, eu ia focar nisso, de fazer as pessoas não entenderem a identidade em Cristo que elas têm. Você é imagem e semelhança. Você é idêntico, você tem a identidade dele. Idêntico, como eu disse, no latim é fazer dele o mesmo. Deus fez de você o mesmo de quem? O mesmo dele. O mesmo de Cristo. Por isso que ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu querido, o ramo, ele é videira. O filho carrega todo o DNA do pai. Em 1 João 4, eu vou te comprovar isso biblicamente. Eu nunca entendi esse versículo, eu já falei dele muitas vezes, mesmo entendendo sobre graça, mas eu nunca entendi como eu entendi agora. Eu vou ler só o final do versículo 17. Pois segundo Cristo é, também nós somos neste mundo.
Vou ler o versículo inteiro. Nisso é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, nós também somos nesse mundo. Quando você fala com autoridade, com a consciência de quem eu sou e quem eu sou. Estou começando a te falar. Você está começando a entender. Eu já estou começando a mostrar isso. Quando eu falo entendendo quem eu sou, aí as suas confissões vão ser liberadas e as coisas vão ser transformadas na tua vida sem esforço. Porque agora a coisa mais importante da nova aliança é eu falar, mas ela só é ativada se eu entendo agora quem eu sou. Então, olha aqui para mim. Por que as coisas continuam da mesma forma? Por que tem coisas travadas? Por que eu não libero o poder? Claro que muita coisa é plano de Deus, não há o que você fazer. Isso, ele é soberano. Agora, por que coisas continuam exatamente da mesma forma? Eu tenho até medo de falar o que eu vou falar agora, mas ele me mandou falar. Será que falo? Falo ou não falo? Porque você não se vê como Cristo ainda. Essa é a resposta. Você ainda se vê como pecador, como um falso eu, como uma identidade velha. Ah, eu tomo remédio para depressão. Ah, não sei o que lá. E você confunde, às vezes, as dificuldades que a gente tem no emocional e até no físico com a identidade espiritual. Não é vestir uma roupa de marca, é se vestir de Cristo. É isso que é a nova identidade. É isso que traz o novo. É isso que me dá o verdadeiro valor. O ser, o verdadeiro eu, é Cristo. É Cristo. Então, eu estou falando por que a gente não libera poder, por que as coisas são travadas. Eu vou falar com carinho isso, mas eu vou te exortar agora. E estou exortando primeiro a mim. Porque eu ainda tenho a arrogância de não me enxergar como Deus, porque eu acho que isso é demais, que isso é prepotência, e eu estou anulando o que Ele me deu na cruz. É como se eu pegasse, como empresário, eu sou multibilionário, e eu preparei uma empresa multinacional, maravilhosa para o meu filho, e ele fala não. Eu quero ser mendigo, eu quero ser catador de lata na rua. Não tem nenhum problema quanto a isso. Eu só estou dizendo o exemplo. Você opta em não assumir. E como é que você assume? Simplesmente recebendo, aceitando, tendo consciência. E aí falando, aí sim o pilar falar vai fazer sentido. Você ainda não se vê como Jesus. Eu vou falar algo mais chocante para você agora. Você é um Jesus na terra. Você é um Cristo na terra. E eu não estou falando Cristo no sentido do que ele falou lá em Mateus 24. Ah, vão aparecer muitos Cristos. Esses são aqueles lunáticos. Ah, eu sou o Salvador do mundo. Não é sobre isso. É sobre filiação, identidade. Você, Pedro, fala que você tem a natureza divina. Em nome de Jesus Cristo, assuma isso agora na tua vida. Leandro, assuma isso na tua vida agora. Nunca mais fale sem entender isso. Você é um Cristo. Você insiste em ainda não se ver como Jesus, na sua identidade. Você pode declarar isso comigo? Eu sou exatamente como Jesus. Fale isso uma única vez, mas com total consciência. Eu sou exatamente como Jesus. Por quê, queridos? A obra da cruz
Alô? Presta atenção nisso. A obra da cruz é uma troca de identidade. Sabe quem estava lá naquela cruz? Você. Mas você foi para lá? Não, ele foi. Mas era você. Deus amou o mundo, enviou o seu filho para que salvasse o mundo. Eu faço parte do mundo e você também. Então, se você não entender, você ainda está trazendo o morto. Por isso que Paulo fala do corpo de pecado. Porque você ainda age sem consciência de quem você é. Quando ele ressuscitou, quando o véu foi rasgado, agora o Espírito, a nova identidade, a graça, se derramou sobre toda a carne. E na cruz houve uma troca de identidade. Jesus Cristo falou, Leandro, me dá a tua e pega a minha e vai reinar em vida. Jesus falou, Luiz, me dá a tua, pega a minha e vai reinar em vida. É como se Jesus dissesse, é como não. Jesus disse, é como se ele dissesse, é ele falando, você sou eu agora vivendo no mundo. E eu sou você. E você é a minha continuação. Ei, Leandro, você sou eu e eu sou você, vai. Tenha essa consciência. Então olha aqui, olha aqui. Ei, olha aqui. Você não é uma versão melhorada de cristão. Você é um Cristo, você é perfeito. Você é uma extensão. E quando eu falo um Cristo, de novo, não estou falando que ninguém é salvador do mundo. O mundo já foi salvo. Eu estou falando sobre esse entendimento, essa filiação. Você não é uma versão melhorada, você é uma versão perfeita. Idêntica. Se você olha no espelho, quem você deveria ver? Cristo. Se fizerem um exame seu de sangue, quem é? Cristo. Não foi ele que falou? E o Salmo 86 também falou, depois Jesus repetiu, sois deuses. Claro que eu sou limitado, como Jesus era, à vontade soberana do Pai. Por isso que ele falou, se possível, mas se cumpra a tua vontade. É exatamente assim que nós somos. O mesmo poder das palavras na boca de Jesus está na sua boca. Ele falou com os mares. Mas por que acontecia? Porque curava, porque falava, ressuscitava. Consciência de identidade. Você aceita isso? Ou você vai continuar com o pecado de rejeitar o Filho de Deus, de rejeitar a identidade dele? E continuar com a tua velha e deformada, velha natureza, velho eu, pequeno eu, falso eu, ego, falso self. Hoje é dia de assumir, de se revestir. Terceira coisa, terceiro pilar. Eu falei do falar, falei de identidade. E agora, eu vou falar de 4, o terceiro, eu vou falar um pouco mais rápido agora. Fé. Fé. A fé fala. Antigamente era fazer, agora é fé. Antigamente era suar, posicionar, sacrificar, jejum sem parar. Agora é crer, ter fé, falar, adorar, descansar. Descansar é um posicionamento da nova aliança. Você não descansa porque você está suando na lei. Quanto mais você foca no fazer, no servir, muitas vezes mais distante de Deus você está. Não, mas é que eu estou agradando a Deus. Sim, eu também pensei isso por muitos anos. Te digo que não é assim. Fé. Graça é sobre fé. É falar, é identidade, é fé. Escute isso. Fé não é você... Ei,
Ó, fé não é você esperar alguém colocar alguma coisa na tua mão. Vou repetir isso. Fé não é esperar que alguém bote alguma coisa na tua mão. Uma das características de fé na graça é receber. E a palavra receber é lambano. Vou ler agora no grego. Você sabe qual que é o versículo mais importante? Eu estou olhando ali porque tem uma aranha. Eu espero que ela não venha aqui. Tem uma aranha andando ali, desse tamanho. Fique aí em nome de Jesus. Lambano. Qual é o versículo mais importante da nova aliança? Romanos 5,17. Que fala o quê? Fala assim, ó. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem, essa palavra recebem é lambano, recebem abundância de graça e o dom de justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Então, olha só, ele está dizendo que pelo Adão veio o pecado no mundo e a morte. Mas agora tem abundância de graça e dom de justiça para reinar. Só que você tem que receber. O que é receber? Lambano. E lambano é você tomar a força. Peraí, mas você falou que não era esforço. Calma. Olha o que é lambano. Eu vou ler aqui na Bíblia Strong, da revelação da raiz da palavra do grego. Recebem. Então você tem que receber graça, você tem que receber lambano, toma essa graça e esse dom de justiça para reinar em vida. Lambano vamos ler o que é lambano. Pegar, agarrar, carregar, levar sobre si, pegar o que me pertence, tornar meu próprio, reivindicar. Daquele que quando pega não larga, não larga. Agarrar, apreender, agarrar, pegar, capturar, tomar para si mesmo, capturar, coletar, recolher. E tem mais um monte de coisa aqui. Lambano. Eu vou falar uma das coisas mais importantes para você. Fé não é esperar alguém colocar alguma coisa na minha mão. É eu tomar. Tomar de quem? Tomar de Deus o que é meu. E não é tomar no sentido de que ele não vai dar. Não. É essa apropriação, assim como eu falei da identidade. Eu vou te explicar isso hoje. É como se tivesse assim uma velhinha, bem idosa, e você sai correndo e toma a bolsa da mão dela. Só que no caso a bolsa é tua. E você precisa tomar. Qual é o exemplo bíblico de lambano? É a mulher do fluxo de sangue. Ela estava sangrando há 12 anos, ela não era o foco do milagre de Jesus, o foco era a filha de Jairo. Jesus não estava indo na direção dela, não estava no roteiro ela ser curada, mas essa mulher entendeu lambano. Se eu somente tocar nele, eu vou tomar o meu milagre. Estou encanado com a aranha. Eu vou tomar o meu milagre. E ela tirou o poder dele. Não foi isso? Ela tirou o poder dele. Ele falou o quê? Eu senti sair de mim poder. Ou seja, alguém tomou. Essa mulher representa a igreja. Nós. Ela não perguntou, será que é da vontade de Deus eu ser? Ela entendeu. Se eu tocar nele, eu serei curada. Então olha aqui para mim. Toma o que é teu. E como é que você toma o que é teu? Como, Leandro? O que é essa fé que é lambano, o que é tomar? Eu sempre achei estranho. Mesmo pregando sobre graça, eu não entendia lambano.
E eu sabia que lambano, receber, porque para mim receber parece uma coisa passiva. Eu vou aqui e eu te dou, mas não é passivo. Tá, então me explica, por favor, Leandro, o que é, como é que eu tomo? Você tem que voltar no tópico 2, é pela identidade. Isso é lambano. Eu recebo, porque você já percebeu como que o teu eu luta contra essa nova identidade e a gente busca sentir pequeno, fraco, porque a gente peca, porque você vive num corpo caído, num corpo de pecado. Nós temos, o nosso corpo é sujeito. Então, eu misturo quem eu sou ainda na minha essência constitucional, que é pecado. Então há uma inclinação, mas eu misturo com a nova identidade. E aí, o velho acaba sendo mais forte que o novo. Então, o que é esse fé, receber, tomar? Só que eu vou te explicar como tomar. É na identidade. Aí faz sentido o quê? F-A-A, fala, declara. Declara sobre teu filho, declara, com consciência, porque primeiro vem a identidade. Aí faz sentido declarar, confessar, agradecer, louvar. Hoje, os milagres vão vir na sua vida. Ah, eu tenho uma conta, eu tenho um desafio, eu tenho uma necessidade. Agradece. Eu vou te dar uma outra chave daqui a pouco sobre isso. Adora, confessa, com consciência, senão não vai funcionar. Consciência do quê? Do que eu falei, volta no tópico 2 e ouve tudo de novo. De quem você é. Agora, qual é o maior segredo desse receber e desse falar, tendo já essa identidade? Então, eu tenho essa identidade, ótimo. Agora eu falo. Que tempo verbal você tem que falar? Deus vai fazer? O Senhor vai me enviar a provisão? Não. É tempo passado, porque já está feito. Lembra que eu comecei essa mensagem dizendo: eu preciso entender tudo que Ele já fez. Eu falei o tempo verbal, conjugação do verbo no passado. Fez. Não é faz ou fará ou farei. É fez, feito. Tudo que está feito. Tudo que Ele já fez. Então, você quer ativar tudo isso aqui? É olhar para as situações e confessar o que Deus vai fazer? Não, o que Ele já fez. É, eu sou e não eu serei. Eu tenho e não eu terei. Eu recebi e não eu receberei. Entendeu isso? E aí se manifesta. Eu já sou e não serei. Eu já tenho toda a riqueza e não terei. E dessa consciência você declara, você adora. Por isso que Jesus falou, eu vou ler aqui para não fugir da essência do que da mensagem. Se eu não me engano é Marcos 11, 24. Se não for, depois você procura aí. Mas é isso mesmo. Tudo quanto em oração pedide. Olha aqui. Ei, alô. Tudo enquanto oração pedirdes, crede que recebestes. É passado, está feito. E será assim convosco. Sabe por que eu não recebo? Porque eu fico orando no futuro. Deus vai fazer. Ah, o Senhor vai transformar. Não, você já adora, está transformado, está recebido. E eu começo a adorar e agradecer. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver as coisas mudarem sem esforço. Você vai ver as coisas acontecerem. Fé não é crer no que Deus vai fazer. Isso aqui muda tudo. Você foi ensinado errado. E eu também eu estudei isso errado. E agora eu estou entendendo. Fé não é crer no que Deus vai fazer, é crer no que está feito. É crer no que está feito. Fé não é crer no que vai acontecer, é crer no acontecido. Aconteceu antes da fundação do mundo, na cruz e na cruz. E por último, para nós encerrarmos, falar, identidade, fé, que é receber, lambano, e esse lambano vem por identidade. Aí eu falo, mas falo com consciência que já está feito. Não, o Senhor vai curar. Meu querido, você já é curado. Eu já sou curado pela cruz. Eu só agradeço e oro.
A graça é isso. Falar, confessar, agradecer, declarar, adorar. E por último, riqueza. Eu quero liberar essa riqueza na tua vida hoje. Quando eu falo eu quero liberar, é no sentido do entendimento que você vai receber e que só assim você tem de Cristo isso. Ele não levou apenas as suas faltas, pecados e a velha identidade. Ele se tornou pobre, 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que por meio da pobreza dele você se torne rico. Então ele se tornou pecado, doença, velha identidade nossa, e ele se tornou pobre. São as coisas que ele te deu, o novo, riqueza agora. Você está entendendo isso? Ele não só levou todas essas coisas, mas ele levou a tua falta. Ele levou a nossa pobreza, ele se fez pobre no nosso lugar. Por que ele se fez pobre se ele era rico? Porque nós éramos pobres. E agora ele nos tornou ricos. A obra de Cristo, presta atenção, não é Deus consertando a tua necessidade, mas é Deus te fazendo rico. Ele não está suprindo uma necessidade. Eu sei que ele supre, porque ele já supriu. A obra da cruz é agora ele te fazendo rico. O teu velho homem sujeito à pobreza morreu. Olha aqui, o poder do dinheiro enriquecer as pessoas, Jesus venceu na cruz, agora ele enriqueceu. Não é mais só o dinheiro que enriquece, ele enriquece, ele é a provisão, ele é o jirê, o Senhor é a tua riqueza. Abraão, Gênesis 15, eu sou o teu salário, eu sou a tua provisão. Quando você entender que o teu homem sujeito à pobreza morreu na cruz, você não vai lutar mais para o dinheiro chegar. Você vai entender que o dinheiro não tem outra escolha, o destino dele é você. Mas você precisa entender isso. Qual é o destino do dinheiro? Ele não tem outra escolha. Somos nós. E aí, você tendo R$1 ou nada, ou 1 bilhão, você é rico. Eu sou rico. Porque agora a riqueza não é mais definida pela quantidade de recursos, mas porque eu tenho sempre provisão. Não há mais medo. A riqueza, assim como a bola foi criada para estar no pé dos melhores jogadores, o dinheiro foi criado para estar na sua mão. É o destino, é o propósito dele. Isso não é esforço. Guarda isso, é identidade. De novo, eu volto em identidade. Eu quero terminar essa mensagem te falando alguns pontos fundamentais. O primeiro, você não é um evangélico melhorado, você é Cristo. Ouça de novo o item 2 dessa mensagem. Aliás, ouça ela inteira. Segunda coisa, Senhor, o que ainda eu preciso fazer para o Senhor mudar essa situação na minha vida? Já se pegou falando assim? Senhor, o que falta? Sabe o que falta você fazer? Nada, porque Deus não precisa de você para te abençoar. Mas o que eu tenho que fazer então? Levantar as mãos, agradecer, lambano, receber identidade, confessar o que já foi feito. Agradeça pelo que já foi feito. Eu tenho aqui a maior necessidade financeira. Senhor, obrigado porque o Senhor já supriu. E eu adoro, e eu louvo. Eu não sei o que fazer. Obrigado porque o teu Espírito já me deu sabedoria, direção. E agora eu declaro, confesso e descanso. Terceira coisa. Tudo que Jesus consumou pode ser liberado pela tua boca. Deve ser liberado. A morte e a vida estão no poder da língua. Ele ganhou uma noiva. O que acha uma esposa ganhou um bem do Senhor. Tudo que Jesus consumou pode ser e deve ser liberado pela tua boca.
O que você vai falar com a tua boca hoje, com a consciência da identidade, pode determinar os teus próximos 10 anos. Uma instrução do Espírito pode liberar hoje o que está há 10 anos retido na tua vida. E sabe qual é a instrução? É essa mensagem. Saia dos métodos. 12 anos ela tentou fazer da mesma maneira. Não deu certo. A igreja está presa em método. Deus não é método. Uma vez ele chega e fala, vai lá Moisés, bate na rocha, deu tudo certo e a água saiu, foi uma benção. Na outra vez, Moisés quis fazer igual, ele se ferrou. Ele não entrou na terra prometida, porque agora não era mais bater, é falar. A antiga aliança era vara e bater na rocha e era esforço. A nova aliança é fala com a pedra, fala com Cristo, fala como Cristo, fala. Você é identidade. 12 anos fazendo da mesma maneira, a gente está acostumado a fazer do mesmo jeito. Só que se você não tiver relacionamento e intimidade com Deus, você não entendeu que agora o jeito dele mudou e você está na antiga maneira e ainda por isso que não dá certo. A igreja acha que Jesus só vai curar impondo a mão. Mas eu já vi gente que cura com murro. Outro cura deitando em cima. Jesus curou de todo jeito. Agora a igreja, tem que ungir com óleo, tem que pôr a mão. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que mudou, só que a gente põe Deus numa caixinha. Ele faz de várias maneiras. Queridos, com muito carinho, com muito temor no meu coração, eu trago essa mensagem para você hoje. E essa é uma mensagem que eu ouvi do pastor Céu Fernandes. É dele essa mensagem. Um irmão que eu não conhecia, o irmão da graça. E essa mensagem tocou muito a minha vida. Eu estou com todo o meu coração derramado aqui te pedindo, assista essa mensagem mais vezes. Assista por 10 dias. Passe essa mensagem à frente. Se você não me conhece, eu sou o Leandro, eu sou pastor. Esse ministério é de uma igreja online chamada Lion Church. Ela não tem canal, mas nós estamos no meu canal. E nós somos uma igreja. E como igreja hoje, a única coisa que a gente faz com o recurso financeiro é ajudar pessoas. E quem está no grupo da Lion, nós temos ali umas 80 pessoas em 2 grupos, vocês sabem o que a gente faz ajudando pessoas. Então, nesse momento, eu queria que, nessa visão de riqueza, de graça, você fizesse a sua generosidade para a gente. O meu filho é missionário. Ele vai ficar mais um ano, ele foi para a África esse ano, ele vai ficar mais um ano agora na Dunamis Farm. Nós precisamos de recursos para ajudá-lo, eu não tenho. Não tenho assim hoje na minha mão, mas eu tenho tudo. E eu tenho uma parte, mas eu queria te pedir também ajuda. Não só meu filho, não. Pelo contrário, aliás, acho que ele esse ano te ajudou uma vez, e dezenas de vezes outras pessoas que pedem ajuda. Então eu vou fazer algo diferente aqui hoje. Eu não vou pôr o Pix agora da igreja, nada. Eu vou deixar o Pix descrito aqui no vídeo embaixo. E eu quero que você seja íntegro e humilde. E que você tenha temor de fazer uma coisa que eu vou te pedir. Terminando essa mensagem agora, você vai se isolar num lugar, curvar sua cabeça e perguntar ao Espírito Santo: quanto eu devo semear nesse domingo, não sei que dia você está vendo essa mensagem, nesse Pix. Você vai fazer isso e você vai esperar Deus resolver. Se Ele te falar não faça nada, por favor, não faça nada. Mas se você não souber a resposta, você só saia do seu quarto quando Ele te falar, ainda que seja não faça nada. Mas se Ele te falar o que Ele te falar de valor, você faz. Porque eu preciso de ajuda. E esse ano, eu tenho como objetivo não ajudar só o Estevão, mas uma pessoa que está lá em missões também. É 4 mil por mês e 10 mil só para entrar lá e ficar um ano. E depois é 4 mil por mês. E depois eles têm a viagem para fora. Não tem outro objetivo a não ser levar esse evangelho. E o meu filho é da graça. Tá bom? Faz isso. Faz isso. Não deixe passar esse... Porque eu sinto que há algo de Deus nessa entrega na sua vida. Sinto mesmo. Eu nunca falei isso aqui, mas eu sinto. Essa não é uma mensagem normal. Que Deus te abençoe. Um 2025 maravilhoso. E com essa consciência da identidade hoje de quem eu sou
Eu abençoo você, sua generosidade, sua entrega, sua saúde, seus filhos, seus trabalhos, todas as suas preocupações vão acabar. Não porque vão chegar coisas que vão resolver, mas que você vai entender a sua necessidade, você vai ver que a sua identidade, e você vai ver que essas preocupações vão se transformar em milagres. Deus abençoe. Tchau, valeu!